Quem apertou o gatilho? Que bom que você veio! Nós somos Saraivada da História. Estamos no YouTube, estamos no Instagram. Mas hoje, a Saraivada da História abre as portas para a Biologia. Então vamos de Saraivada de Biologia com o professor Wendel Mello. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós falaremos sobre a evolução biológica. Mas qual seria a importância desse assunto para as nossas vidas? Bem, ele vai servir para nós entendermos como a ciência biológica explica, à luz da teoria evolucionista, a origem dos seres vivos e as mudanças pelas quais eles têm passado ao longo dos bilhões de anos de existência do nosso planeta Terra. Também serve para refletirmos sobre nossa história e nossa relação com o universo, com base no que a ciência diz a respeito de nossas origens. Ok? Então, 2 pontos bem importantes, não é isso? Então, nós podemos definir o conceito de evolução biológica como o processo de mudança de características hereditárias pelo qual uma população de seres vivos passa ao longo das gerações. É por meio da evolução biológica que se explica a grande diversidade de espécies existentes no planeta Terra, a partir de um ancestral comum. Pessoal, existem algumas vertentes diferenciadas do pensamento evolucionista. Uma delas é o fixismo, que é a doutrina aceita pela maioria dos naturalistas europeus até a primeira metade do século XIX, tá? E segundo a qual as espécies atuais de seres vivos seriam as mesmas que existiram no passado, embora pudesse haver pequenas variações entre membros de uma espécie, né? Diziam que as espécies eram imutáveis. A segunda vertente é o criacionismo. Criacionismo é a concepção segundo a qual o homem e todos os seres vivos foram criados por Deus. Seja na visão politeísta, onde se acredita que há vários deuses e que um deles criou o ser humano, Zeus, por exemplo, no caso das tradições da mitologia grega, ou no caso de uma visão monoteísta, em que esse Deus, seja ele Yahvé, Alá, ou como quer que seja chamado, dependendo do lugar, da cultura, criou o homem e as demais espécies. Na tradição judaico-cristã, Deus teria criado Adão, que seria o primeiro homem. E depois, como tudo estava um pouco calmo demais, Deus criou a Eva para dar uma bagunçada. E daí surgiu a humanidade. Da mesma forma, em relação a todas as espécies que habitam o planeta. O homem teria sido criado e todas as espécies teriam sido criadas por Deus em todos os seus momentos, vamos dizer assim. Deus, não cessando de criar, criaria espécies mais simples, depois espécies mais complexas e assim por diante. E, por fim, temos o evolucionismo, que é a teoria que admite a transformação das espécies. Os seres vivos se modificam ao longo do tempo, originando novas espécies. O evolucionismo baseia-se em fatos e processos da própria natureza. Nós temos 2 grandes expoentes defensores do evolucionismo. O Jean-Baptiste de Monnet, o famoso Lamarck, e o Charles Darwin. O Lamarck acreditava que formas primitivas de vida surgiram por geração espontânea em diversos momentos da existência da Terra e que elas se modificavam ao longo das gerações, em virtude de uma suposta tendência da natureza em aumentar sua complexidade. Ele defendia 2 leis. A primeira é a lei do uso e desuso, que afirmava que o ambiente pode forçar a mudança de hábitos de um organismo, levando ao desenvolvimento exacerbado, né, de certas estruturas e a atrofia de outras em função do uso e do desuso dos órgãos. Ok? A segunda é a lei da transmissão das características adquiridas.
onde essas características seriam transmitidas à descendência ao longo das gerações. Pessoal, a principal contribuição de Lamarck ao evolucionismo foi destacar o fenômeno da adaptação dos seres vivos ao ambiente. Já com relação ao Charles Darwin, muitas de suas observações que o levaram a elaborar sua teoria evolucionista ocorreram durante a viagem de 5 anos que ele fez pelo mundo. Darwin fez algumas perguntas básicas. A primeira: se animais e plantas tivessem sido criados exatamente como se apresentam hoje, por que espécies distintas, mas nitidamente semelhantes, como pássaros e jabutis de Galápagos, foram colocadas pelo Criador apenas em ilhas próximas e não distribuídas homogeneamente pelo mundo? Segunda pergunta: por que ilhas com clima e condições físicas semelhantes, mas distantes entre si, como Galápagos e Cabo Verde, por exemplo, não tinham espécies semelhantes? E um terceiro questionamento do Darwin foi: por que fósseis se parecem com espécies que habitam atualmente os locais onde são descobertos? A resposta encontrada por Darwin foi descendência com modificação. Darwin concluiu, entre outras coisas, que a semelhança entre a flora e a fauna de ilhas vizinhas deve-se ao fato de elas terem se originado das mesmas espécies ancestrais, provenientes de continentes próximos. Em cada uma das ilhas, as populações colonizadas sofreram adaptações específicas ao longo das gerações, dando origem a diferentes variedades ou espécies. Darwin deduziu que a natureza exerce uma seleção sobre as espécies selvagens, comparável à seleção artificial realizada pelos agricultores para a obtenção das variedades domésticas. Nas espécies selvagens, são selecionados os indivíduos mais bem adaptados às condições ambientais reinantes. O darwinismo, que é como ficou conhecida a teoria evolucionista baseada em pressupostos da teoria original de Darwin, tem como ideia central a ancestralidade comum, ou seja, que diferentes espécies de seres vivos em algum momento no passado compartilharam um mesmo ancestral. Um outro fundamento do pensamento darwiniano é a seleção natural, segundo a qual os indivíduos mais bem adaptados ao ambiente têm maior chance de sobreviver e se reproduzir, como nós já falamos, não é isso? Agora, Darwin não estava sozinho na autoria dessa teoria. Vocês sabiam disso? Em junho de 1858, ele recebeu do naturalista inglês Alfred Russel Wallace uma carta acompanhada de um manuscrito. Ao estudar as faunas da Amazônia e das Índias Orientais, o Wallace também chegou à ideia de que as espécies se modificam por seleção dos mais bem adaptados. Daí, Darwin e Wallace apresentaram um resumo de suas ideias evolucionistas em uma reunião da Linnean Society of London, em 1858. E um ano mais tarde, Darwin publicou o trabalho completo no livro que se tornou conhecido como A Origem das Espécies. A gente respeita todas as opiniões, no entanto, não é preciso que elas sejam excludentes. Criacionismo? Evolucionismo? Será que não dá para juntar essas duas coisas? Na nossa opinião, dá. Porque se você pensar bem, mesmo que tenha sido o acaso é inteligente. Será que a gente não poderia chamar esse acaso, essa força inteligente, de Deus? Mesmo que você acredite que houve uma evolução científica a partir do Big Bang para a criação do universo, para a criação dos mundos, enfim, quem apertou o gatilho? Essa força inteligente, porque é a inteligência em toda parte, no microcosmo e no macrocosmo. Essa força inteligente a gente pode chamar de Deus. Nós somos Saraivada de História. Nós temos mais de 40 aulas gravadas para você. Curta, compartilhe, siga. Saraivada de História. E até a próxima!